Pronto, pessoal. Então vamos começar aqui falando do banco de dados, né, e o contexto que motivou a criação desse banco de dados. Então, inicialmente, né, esse banco de dados ele foi solicitado para a gente pelo IBAMA para eles poderem desenhar cenários de exposição a agrotóxicos para os mamíferos silvestres, né? Para isso eles precisavam da ocorrência das espécies de mamíferos, né? Então onde eles se encontram espacialmente, a estratificação espacial dos mamíferos, isso quer dizer se os mamíferos são encontrados na lavoura, na borda da lavoura ou fora da lavoura, quais são as espécies ameaçadas de extinção que são encontradas dentro da lavoura, né, que aí no slide está em crop, e quais são os cultivos e os tipos de cultivos onde são encontrados esses mamíferos. Finalmente, né, solicitaram para a gente também características funcionais, né, que foi uma adição que a gente fez posteriormente ao contrato que foi realizado. Então, eu vou passar isso, vocês podem olhar mais em detalhes, né, fazendo uma pausa no vídeo, mas foi uma revisão sistemática com a metodologia Prisma, né, que a Érica encabeçou entre novembro de 2020 e julho de 2022, com fontes de artigos acadêmicos, e é por isso que no banco de dados a gente tem aquele conjunto de tabelas relacionadas à referência. Ali tem os padrões de busca. No final a gente conseguiu 200 artigos planilhados e 39 campos, né, variáveis, o que resultou em 3.140 registros. Um registro que a gente chama a ocorrência de uma espécie num determinado agroecossistema. Então, agroecossistema é definido como esse conjunto da paisagem onde a gente tem uma área de agropecuária e uma área silvestre. Desses 3.140, a gente tem 80,7% que são associados a cultivos, então diretamente associados a uma lavoura. A gente fez a espacialização a partir das coordenadas que são fornecidas pelo artigo. A gente não fez georreferenciamento a posteriori. Isso daí é possível, mas a gente pode perder estratificação. E quando a gente estratificou dentro da lavoura, em crop, fora da lavoura, off crop, e na borda, entre a área de lavoura e a área adjacente, que normalmente é silvestre, na maior parte dos casos. Então, isso daí a Lauren resumiu essas ocorrências daqui do documento dela, nessas tabelas, onde a gente tem aqui as abundâncias das espécies, ou seja, a abundância, quantos indivíduos são encontrados de uma espécie nessa ocorrência, a ocorrência com uma série de campos que falam sobre data da ocorrência, se a ocorrência é unidade de conservação, SNUC, observações de quem viu, de quem revisou, né, de quem planilhou, né, a ocorrência, o grau de ameaça da espécie, o método de detecção de ocorrência e as espécies aqui, as referências que fazem link com a outra tabela. A gente tem as ocorrências, né, relacionadas à cultura, em que cultivos são encontrados. Então a gente tem aqui o tipo de cultivo, fenologia, que é em que estado ela está, se ela está no estado de fruto, se ela está no estado vegetativo, se ela está no estado já de semente. A gente tem aqui vários campos relacionados ao cultivo e aqui a ameaça. O primeiro resultado que a gente obteve foi um resultado espacial que é relativamente simples de reproduzir no dashboard. Como a gente não tem absolutamente todas as ocorrências georreferenciadas, daqui é só uma parte do conjunto, mas a gente consegue, dentro das ocorrências, estratificar por bioma e saber quais são os biomas mais representados, ou seja, onde a gente tem mais registros de mamíferos em agroecossistemas. Esse registro ele reflete muito mais um viés de pesquisa do que uma real abundância
dos animais nos diferentes lavouras e seus ecossistemas, né? Mata Atlântica aqui sendo dominante. Então, isso daí é simplesmente uma extração dessa tabela aqui, que é uma variável categórica. Então, é um bar plot, né? Um sumário estatístico de uma variável categórica que tem esses diferentes níveis. Tem um pouquinho mais de detalhamento a nível fino, porque a gente tem o que a gente chama ecótonos, que são áreas de transição entre biomas. Então a gente consegue caracterizar também onde a gente está tendo registro de ecótono, né? Esses registros de ecótono são interessantes principalmente na fronteira do arco amazônico. Então isso daqui é uma representação simples, né? Então isso daí é fácil de reproduzir em termos de análise. A gente tem outra forma de sumarizar os dados, que é pela parte taxonômica, ou seja, a organização da classificação dos diferentes grupos. Então aqui a gente tem a organização por uma dessas categorias taxonômicas, né? Vocês devem lembrar ali do passado distante que a diversidade da vida na Terra está organizada em categorias que vão desde domínio, depois reino, depois classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Tem outras categorias intermediárias atualmente, né? Um grande número, mas essas são as principais que imperam desde 1758, quando Linneu fez esse sistema de classificação. Então a gente tem como sumarizar isso para saber quantas ordens e quantas espécies também são registradas nesses agroecossistemas, né? Aqui a gente tem um gráfico de barra simples categorizando por ordem. Então essa ordem é simplesmente uma extração um sumário dessa tabela aqui, ordem, onde a gente tem esse conjunto aqui de todas as tabelas relacionadas à taxonomia, né? Que a gente colocou só os níveis mais simples para isso. A gente fez também nesse sumário a nível de espécie. Isso daqui dá para a gente um gráfico de barras que indica para a gente as espécies que têm mais registros de ocorrência em agroecossistemas. E esse bar plot é muito importante porque ele indica para a gente quais são as espécies, né, mais propícias para a gente utilizar como monitores do meio ambiente ou espécies focais, né, na terminologia mais técnica. Então aqui só para a curiosidade de vocês, né, o graxaim, né, que vocês no sul chamam graxaim, o cachorro do mato, ou lobinho no Pantanal, é a espécie mais registrada, seguida do tatu-galinha, o tatu verdadeiro, da sussuarana, né, o puma, da jaguatirica, capivara, que são os nomes em latim das diferentes espécies. Então isso daqui é a extração desses dois campos aqui, simplesmente. Então são dashboards simples que a gente pode extrair a partir desse banco de dados. O que nos interessava mais é a estratificação espacial, porque a gente está tentando avaliar qual o risco de exposição de mamíferos a pesticidas, né? Essa exposição ela pode se dar por várias formas, né? Por inalação, por contato direto através da pele ou por ingestão, por exemplo, para animais que comem a lavoura, né? Pode ser sementes, milho. Então essa ingestão nesse caso a exposição é feita por ingestão trófica. Então interessa muito a gente saber quais são os animais que estão dentro da lavoura, in crop, que tem uma probabilidade maior de ser expostos, e quais estão fora da lavoura, e ainda tem um grupo de animais que frequentam muita borda, principalmente os carnívoros. No nosso caso, no banco atual, a gente teve 80,7% dos registros, então isso é um dado importante para colocar também no dashboard. A gente tem aqui um dado também que não é necessariamente facilmente extraível somente do banco de dados, né? No banco de dados a gente tem o que ocorre em agroecossistema em crop, e a gente tem que comparar isso a um banco de dados que a gente pode referenciar, que é o Banco da Sociedade Brasileira para o Estudo de Mamíferos, né? Que a gente chama mastozoologia, que tem esse banco de dados por completo para realizar essa comparação. Então aqui a gente tem um stack bar plot com a extração do nível de ocorrência por ordem
E esse daí é um gráfico interessante porque mostra que primatas, assim como esperado, né, a maior parte, todos eles na América do Sul são arborícolas, são o grupo que tem maior redução de diversidade nos agroecossistemas. Então isso daí está aqui, né, esse cruzamento. Então esse gráfico já é um cruzamento dessa tabela de agroecossistema com a parte de taxonomia. Né, a gente tem outros gráficos, esses daqui não foram tirados a partir das categorias de ameaça, né, então está dentro de ocorrências, a gente tem um campo específico para espécies ameaçadas de extinção. Então a gente tem dentro vou comentar esse gráfico aqui, então a gente tem dentro do número de espécies que ocorrem dentro das lavouras, 25 espécies ameaçadas de extinção, que elas são categorizadas aqui pelas suas categorias de ameaça, né? As categorias vão desde criticamente ameaçado, que é esse CR aqui em vermelho, a ameaçado em laranja, vulnerável em amarelo e quase ameaçado em verde, né? Então todas essas são categorias de ameaças que são pactuadas internacionalmente e sobre as quais a gente tem políticas públicas. Esse gráfico é muito importante ter no dashboard para a gente monitorar se tem espécies que entram, porque uma vez que uma espécie é considerada ameaçada de extinção, ela recebe, né, uma política pública direcionada para mitigar esse risco de ameaça, que são os planos nacionais de conservação de espécie ameaçada. Os PANs, né? A Érica, por exemplo, é coordenadora de uma das ações do PAN de canídeos, né, relacionada justamente à ameaça por agrotóxico. A gente tem a camada dos cultivos, né, então é interessante também dentro do dashboard a gente ter quais são os cultivos onde a gente encontra mais registro de mamíferos. Aqui a gente tem o nosso resultado mostrando que no pasto, né, que é pasto indeterminado, porque nem sempre a gente tem informação exata sobre qual tipo de pasto, né? A gente tem pasto que é nativo, que vocês têm bastante aí no Rio Grande do Sul, principalmente no Pampa, mas a maior parte dos pastos que são nos quais a gente tem desenvolvimento de atividades agropecuárias no Brasil são pastos exóticos, né, introduzidos. Então é importante a gente saber qual pasto é. A gente tem mais de 1000 registros aqui de pasto indeterminado. Depois eucalipto, cana-de-açúcar, cacau, milho, soja, café, pinos, EVEA, que é seringueira, dendê, aqui braquiária, né, urocloa, e arroz. Esse daí é um gráfico que seria bom a gente conseguir uma forma também de analisar. Isso é um bubble plot. E o bubble plot ele vai cruzar duas variáveis categóricas, né? Então ele tem a forma de uma tabela de contingência, onde a gente vai ter os cultivos, né? E as espécies, né? Então esse daqui é um bubble plot que tem camadas adicionais de informação, que são camadas hierárquicas dentro das categorias de cultivo e espécies, né, que são essas barrinhas que estão aqui do lado, né, que são o tipo de agroecossistema que aqui a gente tem, por exemplo, eucaliptos, pinos e seringueira, rubber tree, são plantações de árvores, soja, milho e cana-de-açúcar são culturas anuais, né? Cacau é uma cultura do tipo agroflorestal e banana uma cultura perene. Então isso daí é uma subcategorização dentro desses cultivos. E aqui dentro das espécies a gente tem outra subcategorização que não está no banco, essa que são os marsupiais arborícolas, roedores terrestres, mamíferos de médio porte que não são carnívoros, morcegos frugívoros, e a gente ainda tem as espécies ameaçadas em vermelho, né? Então isso é uma representação que eu acho que a gente deveria trabalhar em alguma ferramenta que pudesse dar uma atualização e guardar o histórico dessa evolução, porque como vocês podem ver, né, apesar do banco de dados ser grande, quando a gente subcategoriza esse banco de dados
em diferentes subconjuntos, né? No caso, se a gente faz o cruzamento de cultivo e espécies, vocês notam que o maior número de ocorrências está aqui em o mico-leão da cara dourada, Leontopithecus chrysomelas, na plantação de cacau, e são 22 ocorrências somente. Para a maior parte, a gente tem um número de ocorrências baixo, né, de 1 a 2, e muitas a gente não tem ocorrência, a gente não sabe ainda se essa ocorrência é falta de estudo ou se é realmente uma ausência real. Então essa daqui é uma representação, é um tipo de representação muito rico e que permite a gente visualizar, né, a estrutura dos dados. Se tivesse algum tipo de visualização em 3D ou mapeável a partir desse dado, ainda seria mais interessante, né, para a gente ver aonde a gente tem esse cruzamento dos cultivos. Então, isso daqui a gente fez, né, no R, boa parte dessas análises. Isso daqui é um subproduto, né, do que a gente tem, que não é exatamente o objeto dessa reunião. Então, a gente tem dados também de fenologia. A gente só tem 1,7% dos artigos que apresentam fenologia do cultivo, ou seja, que em estágio de desenvolvimento o cultivo está, né? A gente espera que a concentração de agrotóxico vai variar ao longo desse estágio fenológico, dessa evolução fenológica. E uma das razões da gente estar insistindo bastante em fazer esse banco de dados é que a gente sabe que alguns grupos de pesquisa têm essa informação, mas não colocaram nos artigos. Então, quando a gente falou de ter uma camada, né, com o Lorenzo e com a Juliana, assim, para validadores, né, e da experiência do usuário, é importante que alguém que já tem seu dado no banco de dados, ele possa complementar esses dados, né, com informações, e que a gente consiga também identificar pontos-chave, por exemplo, do banco de dados que estão faltantes, para que a gente possa entrar em contato com esses autores para saber se eles conseguem complementar essas informações, né? A gente fez algumas tentativas informais de fazer isso e foram muito bem sucedidas, né? Então, na verdade, a boa parte dos autores consegue completar essa planilha básica de dados, né? Onde a gente tem, por exemplo, sobre a lavoura, né? Qual é o nome científico da lavoura, qual é o cultivar ou variedade, às vezes o estágio fenológico, e isso daí é bem importante para a gente poder qualificar esses dados. Então, o banco de dados serve também para uma entrada. Outra forma de visualização, né, essa visualização em mapa de área, onde a gente consegue visualizar um pouco melhor quais são os cultivos que são mais representados no nosso banco de dados, né? Isso daí é relativamente simples, né? Porque é uma representação direta do número de ocorrências de uma das variáveis do banco, né? A gente pode ter outras representações cruzando a categoria de agroecossistema, né? Aqui plantações, vocês notam que plantações de árvores e paisagens são as mais importantes, né, de cultura anual, a agrofloresta muito pouco, e interessantemente culturas perenes, né, que são de importância alimentar grande, não tem quase representatividade, assim como cultivos como feijão, mandioca, né, que são cultivos para fins de segurança alimentar. Essa parte daqui a gente acho que não vale a pena a gente falar, mas mas isso daqui é uma representação funcional, né? A gente não tem isso no banco de dados ainda do nosso dataset, que é um tipo de representação em mapa de calor, né? E que faz uma análise de componente principal das diferentes características em mapa de calor. Então, tem algumas das características que a gente tem dentro do banco são numéricas, que poderiam ser representadas assim também. Então, fica para o William só a sugestão de algumas visualizações.
Então, a partir desses dados, a gente conseguiu definir, né, são espécies focais para monitoramento. Eu estou mostrando esse slide só para vocês entenderem assim, o que é importante nesse banco e para quem esse banco se direciona. Então, para um gestor do IBAMA que está interessado em fazer um protocolo de avaliação de risco de agrotóxico, ele precisa de algumas espécies que vão ser espécies que vão servir de monitoramento, né, em estados de análise de risco mais avançados, né? Quando, por exemplo, se nota que o agrotóxico que solicitou o seu licenciamento tem periculosidade, então é realizada uma investigação mais detalhada dos efeitos e num estado realmente muito avançado é necessário fazer um estudo utilizando espécies focais para monitoramento, né? E a gente elencou algumas espécies focais baseada na frequência de ocorrência, na guilda trófica, ou seja, quais são as características do que eles comem, né? Se eles são carnívoros, insetívoros, se eles comem grãos, da sua distribuição e da sua distribuição. Então a gente tem aqui 4 espécies aqui que a gente elencou e falou para o IBAMA. Então essa pesquisa ela serve principalmente para ter um modelo de exposição, né, em ambiente natural, uma vez que a maior parte do licenciamento dos pesticidas ele é feito unicamente a partir da periculosidade testada no ambiente laboratorial com espécies modelo, né? Então essas espécies são submetidas às moléculas que vão ser licenciadas e aí tem várias estatísticas de mortalidade que são calculadas para definir se os pesticidas são perigosos ou não. Mas a gente está avançando nesse banco para tentar incorporar informações dos animais silvestres, né, cuja biologia é bem diferente, para a gente poder avançar em ferramentas de licenciamento que sejam utilizáveis em ambientes mais parecidos com os naturais, né, fora de laboratório. Então, nesse sentido, esse banco é muito importante. Então, esse trabalho ele foi realizado junto com o Instituto Marcos Daniel, né, com o Marcelo Renan, que organizou, e com a DICOA da IBAMA, aí tem o Carlos Tonelli, a Carla Pozzi e a Cristiane Dias que ajudaram a gente. E aqui para mostrar para vocês um exemplo que ocorre aqui mesmo na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Esse daqui é o macaco prego galego, né, que é o Sapajos flavius. É uma espécie que está ameaçada de extinção, que só tem 3 mil indivíduos na natureza, e é um bicho que se alimenta, né, como alimento complementar de cana-de-açúcar. Então é importante quando a gente registra que esse animal está se alimentando de cana-de-açúcar. Então, como é um animal ameaçado de extinção, a gente pode desenhar estudos para avaliar se a cana tem muitos pesticidas, se esses pesticidas estão impactando, estão acumulando nos tecidos dos animais e se estão impactando a reprodução e sobrevivência desses animais. Joia? Então é isso, pessoal. Obrigado. Vou abrir para perguntas. Certinho. Obrigado pela apresentação. Foi um ótimo contexto sobre os gráficos, principalmente o resultado do dashboard que vocês querem ter com aqueles dados que estão presentes no banco. Eu tenho uma dúvida a respeito de como vocês montaram boa parte desses gráficos que foram mostrados. Todos eles vocês fizeram em R? Todos. Tá, então uma das ideias, que eu imagino que seja que eu vou trabalhar em cima, é fazer a migração dessa parte de puxar os dados do banco e transformar nas dashboards em Python, certo? Tá ótimo. Aí traduziu. Aí, A gente poderia trabalhar, né? Como a gente fez a análise, a gente foi fazendo essas análises e nunca voltou no código para tentar ver se a gente tinha uma forma de fazer um streamline dele um pouco melhor, né? Porque a gente cria uma série de objetos intermediários e aí talvez fosse interessante dentro do banco já implementar em uma camada
o cálculo desses objetos intermediários para deixar isso pronto. Não sei se isso procede ou não. E a tradução em Python é mais do que bem-vinda. Tá, porque, se não estou enganado, eu acho que essa foi uma das coisas que a Renata me passou sobre o trabalho que eu ia fazer no TCC. Sim. Aí eu imagino que a diferenciação, a segregação ali dos trabalhos ficaria o Lourenço com a parte de input dos dados, validação e, enfim, Isso. experiência do usuário ali. Aí seria o Theo na parte de mostrar todos esses resultados, basicamente no front-end da aplicação, as dashboards, os gráficos, styling, etc. E tem a parte que interage com o banco e puxa os dados necessários para fazer aquela apresentação. Eu imagino que aí seja o meu trabalho que vai entrar, né? Acho que agora fica mais claro como é que está a separação das tarefas ali para mim. Estava um pouco nebuloso antes. Mas foi boa a apresentação. Obrigado. Ô, William, então, nesse caso, uma das tarefas que eu tenho que te passar é o script, né? O último script que a gente usou. Então, eu tenho que dar uma ajeitada nele. Já te peço desculpas por antecedência, porque eu crio muitos objetos mesmo. O Pedro sempre me chamava a atenção por causa disso, porque eu adoro criar vários objetos. E aí eu fiz em R Markdown, mas aí eu posso te passar e aí, o que você acha, Pedro? Será que eu limpo primeiro o script ou passo... Não sei, depende do tempo que a gente tem, porque como a gente ainda está assim, tem uma janelinha onde a gente ainda pode ver alguma tabela, né? Para implementar no banco que não seja, não sei se Lourenço, você me interrompe se não for verdade, viu? Mas se tiver que implementar alguma tabela, alguma informação, ainda dá para mudar isso. Eu acho que valeria muito a pena a gente rever esse script, talvez marcar com o William, só para explicar para ele quais são os objetos intermediários que a gente criou, se tem formas mais inteligentes. A gente podia até jogar no DeepSeek para ver o que ele sugere, porque a gente programou assim, eu programo muito em R base, né? E a Erika já programa usando o dplyr. E aí as programações são um pouco diferentes, né? E tem algumas que são muito mais compactas, né? E mais rápidas do que outras. Embora o nosso banco seja muito pequeno, né? A gente não tem problema de tempo de cálculo, acho que nada disso vai ser relevante. Mas aí pelo menos pensar, dar uma reolhada no script, a gente talvez fazer uma marcação melhor, pelo menos dos objetos que são centrais, na criação desses gráficos, porque tem a tabela de contingência mesmo dos cultivos e das espécies, ela passa por uma série de filtros antes de chegar lá, né? Então não é nada straightforward. E aí, William, era bom que a gente te apresentasse para você ver assim, vocês estão viajando, dá para fazer mais fácil desse jeito. A gente podia fazer uma apresentação do script, né? Igual a apresentação de hoje, mas mostrando todos os passo a passo. Acho que ia ficar mais fácil do que a gente mandar para eles. E aí já tira as dúvidas também, porque eu comento várias coisas no script. Tá? É fácil porque eu acabo comentando muito, só que realmente a gente filtrou muitas coisas até chegar nesse resultado final. E eu estou pensando aqui, nossa, ia ser muito legal, né? Implementar o espaço funcional também. Se tivesse uma forma de selecionar só algumas espécies, por exemplo, a pessoa quer trabalhar só com o espaço funcional do arroz. Sim. E aí, dentro do banco, tentar selecionar e fazer aquele... Tem que carregar os traços, né? Teria que ter uma tabela, porque essa daí é uma tabela de vários para vários, de todos os traços funcionais, direto na taxonomia, né? Não se relaciona com nenhum outro, né? Então, assim, não é... o traço do Elton Freitas, né? Tem a tabela total. Não dá para... Dentro do banco de dados, a gente não consegue fazer uma interface com o Elton Freitas? Ou fica muito pesado? Não, banco de dados tem que pensar nisso para colocar no banco de dados. Se for isso, a gente vê com o Lourenço, marca com ele e vê assim... Eu acho que é simples porque vai ser só uma tabela com todos os traços e essa tabela só se relaciona com espécie. Ela não se relaciona com a área, nem com ocorrência, com nada. É uma característica da espécie, né? Então, não mexe na estrutura geral do banco, né? É uma adição só da tabela. O problema da tabela de traços a gente esbarra na questão da taxonomia, né? Porque no próprio Elton Traits,
eu tive que revisar a taxonomia de várias espécies. Mas isso é um problema. Isso muda justamente, sempre. Isso é o que a gente tem que discutir com o Lorenzo, né? De pegar os dados externos e de fazer essa checagem de dado e atualização, que é um problema em qualquer banco de dados, né? Assim, você tem a atualização dos identificadores ali do coisa, e não sei se guarda um histórico, né? Quando a gente faz taxonomia mesmo, na Sociedade Brasileira de Massa, a gente tem um banco de sinônimos, né? Então isso daí tem os bancos de dados muito grandes, tem por exemplo o Catalog of Life, que é o banco de dados que sumariza toda a taxonomia mundial, ele tem essa tabela de sinonimia. Então, porque talvez deixar por gênero, né? Porque o Elton tem muita coisa por gênero. Tem muita espécie que não tem do Brasil, não, né? Mas deixa em espécie. Aí a gente lida com a parte de sinonímia. Acho que tem que mostrar para Lorenzo assim. E eu tenho que ver, eu nunca olhei isso no Catalog of Life, mas tem lá todas as sinonímias, né? Então ele diz, se você encontrar tal nome de espécie, esse não é mais válido, tem que substituir por esse outro, né? É basicamente isso que ele faz. Só para situar vocês, a gente começou a falar aqui, mas esse Elton Traits é um banco de dados internacional que tem os traços funcionais, as características biológicas das espécies. Então, eu tive que baixar esses traços para poder fazer o input na análise funcional. O que ele come, né? Quando ele se reproduz, quantos filhotes ele tem, se ele sobe em árvore ou não. Então, aí é o que a gente chama de característica funcional do bicho. E aí, gente? Entendi. Eu acho que em relação à parte do script, eu acho que vocês podem compartilhar com a gente e a gente dá uma olhada antes da apresentação e já chega, se for o caso, com algumas dúvidas também. Tá. Acho que já dá já dá para aproveitar melhor daí o tempo da próxima reunião. E outra dúvida que eu tinha era menos sobre a apresentação de agora, mas sobre o que foi discutido na reunião passada. Vocês chegaram a criar aquele repositório com a organização de vocês? Não? Tá. Porque eu acho que seria bom a gente ter acesso a pelo menos tudo que tem até o momento, por exemplo, ao banco de dados, aos dados dele, e qualquer script que vocês possam ter, código, etc., para a gente poder dar uma olhada em como é que foi estruturado e implementado. Então tem que marcar aí com alguém para criar. Essa semana realmente foi super pesada. Segunda tem um banco, terça eu tenho uma reunião importante, eu só consigo na quarta. Se quiser, Lourenço, a gente pode marcar na quarta, ou Érica, se conseguir antes, para criar o Git. Que a gente tinha definido que ia fazer ou no seu ou no do Lab, né? Tem que ver se você ia falar com o Jerônimo, lembra? Se eles têm o... Jerônimo tem um Git dele, né? Porque daí seria do Lab, eu acho que... Tá, então deixa eu anotar aqui. Eu não sei, ou então dá para criar e depois passar para o do Lab, Lourenço? Eu não sei como funciona o GitHub. Tipo. Em teoria dá. Eu acho que dá para importar de um... Bom, sempre dá, né? Na verdade é o que a gente vai fazer com a Lauren, né? Então é simples, não é importar? A gente pode continuar usando então o da Lauren, não? E aí quando tiver um do Lab, acho que podia fazer um do Lab, super, Pedro, porque tem muita coisa, né? Vai ter as coisas do Natan também. Ia ser legal. O ideal é criar uma org para vocês e colocar tudo lá. Tá, então eu vou fazer o seguinte, Até que ponto isso daí pode impedir a gente de trabalhar mais aí? Só para saber o nível de urgência. Ia ser legal se o pessoal tivesse acesso todo mundo tivesse acesso ao mesmo código o mais rápido possível, assim. Mas não é, tipo, urgente, sei lá. Mas no da Lauren vocês já não conseguem acessar? Já tá aberto, não tá? Isso, mas é porque eu tenho mudanças locais que eu não fiz push pro da Lauren, porque a gente não sabia, tipo, como é que ia funcionar a importação, e também porque a Juliana falou que a Lauren ia, a princípio, bloquear o dela lá. Tá, entendi. Ia deixar privado. Eu nem sei se ainda tá público, na verdade. Suponho que deve estar, mas... Quarta-feira, deixa eu ver aqui. Eu tô insistindo nisso, na questão do Lab, Pedro, porque eu acho que quando a gente tiver o banco de dados funcionando, né, eu acho bem importante que esteja associado a uma instituição e não a uma conta privada, porque quando o pessoal da Bayer começar a olhar isso aí...
Tá protegido na conta institucional, né? É. Ó, Lorenzo, se quiser na segunda de tarde, 15 horas, se puder me dar uma mão, aí eu crio. Pode marcar, aham. Pode me chamar para uma reunião no Meet ali. Tá bom. Tipo, marcar no calendário. E aí eu dou um jeito. Dependendo do horário que vocês. Se eu conseguir entrar, eu entro também para aprender a mexer no. Aproveito. E aí eu mando o script para vocês, então pode ser, William? Eu mando aqui pelo WhatsApp e acho que é Pode melhor ser? mesmo vocês lerem primeiro e aí depois que vocês derem uma olhada, aí até posso pegar as dicas para depois limpar esse script e deixar ele mais bonitinho, porque realmente eu nunca mais olhei ele e tem muitas linhas. Foram Não, muitas certinho. tentativas e erros. Sem problema. E aí tem que testar ele para ver se tirando linha não... Tem isso, né? Vai mudar o output todo do script. Não, aí você vai... Acho que vai melhorar o script. Só usou o script todo. Tá bom, então. Até isso, gente. Não sei se tem mais alguma coisa. Ó, Lourenço, que eu posso mandar essa apresentação lá no grupo, que na verdade a única coisa que eu fiz foi apresentar aqueles dados e as tabelas, na verdade, de onde a gente tira essa informação, tá? Então, assim, a maior parte das informações que a gente precisa, que eu apresentei aqui, são informações tiradas de uma só tabela. Só tem esse gráfico daqui, que é o gráfico mais resumido, né, que é o Bubble Plot, onde você tem assim, o número de ocorrências de cada espécie em cada cultivo, né, que é o cruzamento, é uma tabela de contingência de 2. Então, esse é o mais complexo que a gente tem. Eu apresentei também só esse daqui quando você chegou, que era dos traços funcionais, que aí é uma análise de componente principal com uma densidade por cima, né, dos traços funcionais por cultivo, né? Mas assim, todas as análises são análises simples por enquanto, né? Para a gente colocar no dashboard, né? Porque o dashboard, ele, na verdade, são estatísticas. Eu enxergo isso como estatísticas sumárias do banco, só para ver como ele está evoluindo, qual a representatividade dele, né? O usuário vai querer, com certeza, saber assim o quanto ele pode contribuir para um banco, né? É que nem no GBIF, que é aquele banco de dados que tem de ocorrência de espécie. Quando você abre ali, você está procurando a ocorrência de tal bicho. Aí você viu no mapa, vê que no seu local de estudo não tem nenhuma informação. Isso é importante para motivar os usuários a fazer o upload de dados, né? Então é basicamente isso, né, que a gente está querendo no dashboard. Assim, se a gente tiver depois a possibilidade, William, de ter uma interface onde a gente possa facilmente criar novos gráficos, isso é interessante para tornar um repositório que seja utilizado pela comunidade, né? Porque aí a própria comunidade pode submeter scripts de visualizações interessantes dos dados e a gente colocar no dashboard, né? Fazer um hackathon dizendo quem é que representa melhor aqui os dados, ideias de gráfico e colocar. Porque eu acho que isso daí vai ser importante para engajar os usuários, né, na análise e na divulgação dos dados. Com certeza. Eu tenho algumas dúvidas em relação aos dados em si. Essas tabelas e essas informações que vocês estão tirando, falou que tem especificamente em 2 tabelas. Então, eu suponho que uma delas seja essa que a Erika postou no Drive ali, que é o Agro Silvestre de 27 de novembro de Não, 2023. aí tem tudo. Aí tem tudo. Estou dizendo que são 2 tabelas do banco, né?
Ah, tá, mas que não são de fato consultadas agora, porque, tipo, esses dados não estão em nenhum lugar. Exato, isso daí a gente tirou de uma planilha, né? Tá, beleza, tá. Era só pra entender melhor, tipo, de onde vem. Então, vocês têm uma planilha que não tá, tipo, compilada como essa agrosilvestre aqui, que basicamente está sendo usada para mostrar esses dados ali anteriores. Correto. Tá, beleza. E aí, em relação à planilha que eu tenho aqui da AgroSilvestre 2023, tem algum dado que não esteja, tipo. Porque como isso aqui é uma compilação de vários dados, é um compilado, né? Tem alguma coisa que não tá aqui e que esteja nessas outras tabelas que vocês estejam usando para criar essa aqui? Então, tem para criar esse especificamente não. Tá tudo aí. Tá, O que está faltando, que a gente falou, é assim, a possibilidade de incluir mais uma tabela, que seria a tabela para fazer essa análise daqui, que é a análise funcional, né, onde a gente coloca aqui uma tabela que contém informações da espécie. Aqui tem body mass, né, que é tamanho, é peso, né? O tipo de dieta, se ele come fruta, se ele come semente, o tipo de período de atividade, se é noturno, né, se é diurno. que seria só a informação da espécie em si. Isso, É. seria uma tabela de informação ligada à espécie. Não teria relação com nenhuma outra Tá. tabela dentro do... Não, se for coisas que, tipo, não fazem muita relação com muita coisa, é super de boa de fazer. A gente só tem que definir os dados direitinho, tipo, mas é muito de boa de fazer. Então, o que precisar ser adicionado nesses casos, assim, a gente quer botar mais dados e a gente precisa deles em tal formato, dá pra fazer, tipo, a princípio não é pra ser trabalho, assim, é pra ser poucas horas, assim, diferença, assim. Fantástico. Eu tenho outra Ah, dúvida. Ah, pode pode falar. terminar, Lourenço. Depois eu. Não, eu só queria pedir para vocês um apanhado daí, porque eu tinha uma versão desatualizada dessa tabela e postou essa versão mais nova, e eu percebo que ela tem menos campos. Quer dizer, aparentemente ela tem menos campos, parece que algumas coisas foram consolidadas. E aí eu queria saber se vocês sabem do topo da cabeça, assim, o que tem de diferença entre elas, mas se não souberem, tudo bem, porque eu infelizmente não consegui olhar muito essa semana, tá? Também foi uma semana caótica para mim. Ah, e aí, enfim, se tiver alguma coisa, tipo, do topo da cabeça, assim, tipo, essa coluna tá muito diferente, e aí isso é um ponto de atenção para eu cuidar, esse tipo de coisa, assim. Deixa eu ver aqui, Lourenço, porque na verdade é a mesma tabela. Eu conversei com o Pedro, a gente chegou à conclusão que não tinha mudado, mas você está dizendo que tem menos campos, né? Não, aparentemente, tipo, parece que ela é menor, mas é porque eu tô abrindo numa visualização diferente aqui, Ah, tipo, ela tá no Ah, Google Drive. dá os nomes das tabelas, elas estão no Drive? As duas tabelas estão no Drive, isso. Tá, então é isso daí a gente precisa olhar com... É que uma eu abri no outro software aqui, daí eu dei uma puxada nas colunas, aí parece que tem mais coisa. Mas pode ser então a mesma coisa, tá? Que nem eu falei, eu só olhei por cima. você já está usando essa tabela ou a gente pode mudar ainda? Eu tô usando, mas se precisar mudar, a gente muda, entendeu? Tipo, vamos. Essa tabela Agro Silvestre e Agro Mami, a gente chegou à conclusão que eram iguais, eu e o Pedro. Que foi até Tá. aquela discussão que a gente teve. Então, deixa eu só ver se ela realmente tem mais ou menos campos aqui. Eu acho que você pode manter na AgroMami 2023, Lourenço. Ela é mais antiga, só que também o que eu fiz na AgroSilvestre vai estar tudo no script, entendeu? Porque essa é uma subtabela, na verdade. Hum. Porque É, às vezes ela o pode. número de colunas é o mesmo, no caso, mas é, É, enfim, se os dados são os A mesmos. área Tá, eu protegida... mantenho na Agromami, então. isso. Que é a que o Pedro te passou aquela vez. Tá, beleza. Eu vou apagar essa AgroSilvestre aqui, Não, tá? mas peraí, não apaga não, porque tem que ter Não? certeza, porque
Eu acho que Deixa eu ver área a protegida. quantidade de registros. Eu acho Aqui que tem área, 3.409. ó, Érica, área protegida, acho que não tinha no Agromami DB. Já estou vendo aqui que não é a mesma coisa. A Agromami tem mais dados, aparentemente. Tem 3.409 contra 3.049 da AgroSilvestre. Provavelmente foram duplicados, né? Porque tem Deixa eu muita olhar coisa aqui duplicada. no script que vai ficar mais fácil. Peraí. Ó, por isso que eu acho bom a gente realmente fazer a reunião do script. É isso mesmo, Pedro. A Agro Silvestre foi a última versão que eu editei, porque tinham dados duplicados na Agromami 2023. Que teve aquele problema de planilhamento. Lembra que eu e a Gabi revisou depois? Lembro. Porque tiveram algumas pessoas que, ao invés de colocar o campo ponto e vírgula, eles repetiram a ocorrência. Entendi. Mas aí você editou isso manualmente, né? Não foi no script. Não é, tem no script. Quando eu faço no último script. É que eu não tenho. Aí eu salvo Agro Silvestre. É que eu não tenho esse script. Você precisa me mandar esse script aí para eu ter ele guardado. Porque eu olhei aqui no todos os scripts que tem, porque tem vários, né? Tem aqueles do relatório e tem os do artigo. Né? Então a gente já ramificou aí, tá precisando do GitHub mesmo pra gente organizar. Tá bom, então vamos fazer isso. A melhor coisa que tem ter o repositório, porque cada mudança que é feita ali fica no histórico, e antes de colocar ela geralmente na branch principal lá do código, você pode passar para as pessoas darem uma revisada, ver exatamente o que mudou, se faz sentido, e elas podem deixar comentários lá, tu revisa, muda de novo, envia de novo. Então, você tem um controle exatamente de qualidade ali do que tu vai mandar, e tu consegue mandar para as pessoas revisarem antes de fazer as mudanças mesmo. Então, é ótimo. A gente precisa de urgente, porque eu e o Pedro, a gente fica trocando os scripts, eu mando para ele me manda, e aí chega um momento que a gente não sabe mais qual é o último, mesmo colocando a data. Aí, às vezes, eu faço em R Markdown, aí o Pedro não faz. Aí, quando ele me manda de volta, não tá mais o R Markdown. Eu fico com o meu índicezinho lá. Eu gosto tanto do índicezinho do... Eu ainda faço minhas versões, meus R5 entre meus computadores quando eu chego no lab e vou para casa. E às vezes esqueço de salvar antes de sair, sobrescrevo, enfim. Vai ser ótimo. E só isso daí para a gente se organizar melhor, a colaboração com vocês já vai valer a pena. Eu estou super empolgada, porque agora com o pós-doc eu estou realmente pensando em Python, né? Acho que vai ser muito melhor do que o R. Vocês acham, vocês que têm mais experiência, que é melhor ir para Python mesmo? Olha, eu acho que sim. Todos os trabalhos que eu fiz que tiveram análise de dados e visualização, eu sempre fiz em Python. Porque tem muitas bibliotecas próprias para isso, prontas já, e tu consegue ter muito controle sobre o que está fazendo com os dados e como tu vai mostrar eles para o usuário. Eu acho que fazer essa camada entre o banco, essa camada intermediária entre o banco e o que vai aparecer no dashboard, em Python, pode ser uma coisa muito boa. Tem que ver como é que está implementado agora e avaliar como é que a gente vai fazer, o resultado final, etc. Mas eu acho que vale a pena. Eu tenho a impressão que no Python, assim, pelo que eu dei uma olhada às vezes quando estou fazendo script, aí às vezes eu coloco no chat GPT para ajudar, né, os erros, e aí ele dá uma solução em Python. E parece que é mais simples, né, o script, assim, não sei. Parece que ele fica mais limpo. É mais fácil de ler, com certeza. Tipo, de outras pessoas Python verem o que tu tá fazendo, então. Exato. É uma linguagem que tu... como é que eu posso explicar mais? É como se estivesse lendo o código escrito em texto mesmo, assim. Não é, tu não bate o olho e fica...
nossa, isso daqui é exato, é feito só para o computador, sabe? Tu consegue meio que ir lendo for tal coisa, in tal coisa, tu tem consegue meio que entender o que está acontecendo ali só lendo as palavras, sabe? Não sei se é difícil explicar, mas fica um código mais legível no final das contas. É uma linguagem feita para cientista, basicamente, que é o caso de vocês. E para implementar a aprendizagem de máquina é só com Python, né? O R não tem interface, eu tenho pra... Quando é IA, tipo... Pior que eu não sei. Deve ter, mas Python com certeza vai, tipo, ser mais fácil de achar informação e, tipo, biblioteca e tutorial até, sabe? Tipo, para esse tipo de coisa, eu com certeza iria com Python, porque a quantidade de informação que tu vai achar vai ser muito maior. E, tipo, até o próprio IA vai te ajudar mais fácil, provavelmente, sabe? Vai ser mais legível, vai ser mais fácil. Muito provavelmente, assim. Mas aí eu tô dando uma opinião, assim, educated guess, assim, não sei, não tenho certeza. Do geral, o que eu vejo é isso aí mesmo. Hoje em dia tu fala em data science, tu vai mexer com aprendizagem de máquina, tu vai fazer algum modelo, treinar algum modelo, é Python, Python, Python. Então, eu acho que realmente pode ser o foco ali, a gente passar toda essa parte, todo esse layer de dados para o Python. Acho que vai ficar um resultado interessante e bem reutilizável para o futuro, dependendo do que vocês quiserem fazer depois. Joia. Gente, mais alguma coisa? Acho que por enquanto não. De próximos passos, assim, eu quero marcar uma reunião com a Renata para conversar exatamente sobre o meu TCC, porque até para ver a logística do caso de que o Lourenço e o Theo vão terminar esse semestre agora, a princípio, mas o meu ele ainda vai durar mais um semestre depois, por causa da diferenciação entre a ciência e a engenharia. Aí eu preciso ver exatamente com a Renata como é que a gente vai fazer para coordenar o trabalho ali. Se eu dou um corridão e tento fazer tudo agora e depois eu só escrevo o artigo, o TCC, enfim. Entendi. De ver com ela certinho como é que vai ficar. Se você puder dar uma explorada depois na estrutura do banco e olhando essa apresentação no tipo de análise, vou jogar essa apresentação lá no grupo, vou ocupar ela lá no Drive e aí você vai dando uma pensada e vai perguntando assim, né? Porque assim, a gente de visualização de dados a gente é muito conservador, sabe? Porque biólogo ele tende a fazer assim, mesmo se você olha assim o artigo de Science e tudo, é tudo gráfico de barra, histograma, assim, o mais simples possível, sabe? Não tem. Às vezes a gente até feito no artigo recente uns gráficos, aquele que a gente tinha feito, né, Érica, dos pequenos mamíferos, e tinha gente que olhava, não entendia, a gente foi simplificando até ficar bem basicão, mas às vezes vocês têm uma ideia massa aí que a gente pode implementar também, né? Só para dizer que a gente tem limitações, né? Então, tá bom. Não, certinho. E bom, quanto mais simples o resultado final do gráfico, mais simples de implementar também. Com certeza. Eu tenho uma dúvida em relação à tabela e acho que a gente já pode falar agora, aproveitar que a gente está aqui, mas eu posso falar melhor depois. Quer compartilhar? Na tabela, nem preciso compartilhar a princípio, mas na tabela tem o campo de espécies, né, que é o SPP. Isso. E aí no campo de espécies não tem as informações do resto da árvore, sei lá, do resto da classificação taxonômica ali, tipo, tudo que vem acima de uma espécie, né? Então, tipo, na real, gente, eu voltei. A gente fizer a interface com o GBIF, dá para... Já fica automático o nome da espécie e já coloca. É isso, não é, Isso. Pedro? Acho que não precisa a gente inserir isso na tabela, ou pode inserir também. Cortou para mim, não inseriu o quê? Ele comentou que na tabela de dados não tem gênero, família, ordem. E aí eu estou dizendo que isso dá para inserir com a interface ou do GBIF ou do SBMZ. Que é isso é outra... Isso daí, se for o caso, eu insiro. Eu já tenho, por exemplo, na planilha de tombo,
Eu tenho essas informações todas para todas as espécies que a gente vai trabalhar praticamente. O da SBMZ a gente já pode... É que a gente usou a planilha, vocês vão ver no script, que a gente usou uma planilha que é da Sociedade Brasileira de Mastro, que lá dentro a gente fez um input para reconhecer quais eram as espécies, qual é a ordem, qual é o gênero a cada espécie pertence. Porque a gente também excluiu dentro desse banco de dados, quando a gente planilhou as espécies domésticas e exóticas, tipo boi, cavalo. Aí a gente usou a planilha da SBMZ para filtrar e só manter as espécies silvestres. Aí por isso que não tem esses campos no nosso banco de dados. Vai ter só no script, né? Mas eu vou anotar aqui pra gente colocar, porque era bom já colocar mesmo nos campos, né? Tá. É que eu posso tanto fazer isso, tipo, de tentar pegar da API do GBIF, ver se vai funcionar, ou daí, só que aí daria mais trabalho para vocês darem uma outra versão ali com esses outros campos. Não, mas aí esse tanto faz, campo entendeu? a gente pode colocar, acho que pode É colocar rapidinho. na última É só fazer versão um dele. match. Tá, beleza. Até facilitaria meu trabalho de início, sim, que daí eu posso focar numa coisa a menos. Eventualmente a ideia é ter isso automatizado, né? Tá num dos passos da minha planilha ali. Mas no começo, se tiver, ia ser mais fácil para o import inicial, pelo menos. O nível de automação disso, Lorenzo, é que eu não sei como é que vai ser feito, porque atualmente a Sociedade de Mamíferos, ela disponibiliza uma planilha, né? Aí a planilha está disponível no Zenodo, mas é uma planilha, ela não é acessável por outra forma, entendeu? Já o GBIF, ele tem um acesso onde você tem lá a taxonomia geral, né? Mas o GBIF tem um buscador lá que dá para buscar, tipo assim, dado um nome de espécie, ele dá toda a taxonomia. Tem coisas que podem não estar lá? Tem. Ah, tá. É porque essa planilha, ela é como assim, os bancos de dados menores é que alimentam o maior, né? Então eles são mais atualizados sempre do que o maior. Hum. Bem mais atualizados. Assim, do tipo assim, passar de 720 para 780 espécies, assim. Porque a defasagem demora uns anos, às vezes, para subir, né? Tá, meu Deus, espera aí que eu vou anotar isso aqui. Tô Mas procurando um negócio. aí a gente pode pensar em Não, fornecer isso a gente uma... pode discutir depois, mas é interessante porque a ideia geral era automatizar o máximo possível, mas dá para ter um fallback, assim, se não existe no GBIF, aí a pessoa vai dar um erro e aí ela vai ser obrigada a adicionar esses outros campos. Mas isso é para a parte de definição tipo, do import final lá e tal. O que Mas seria interessante mesmo seria a gente poder upar uma planilha, né? Que seria o referência, né? Eu posso até te mandar o link aqui já te mando o link da planilha para você dar uma olhada como é que é o formato, porque a gente pode até sugerir porque eu acho que não tem ninguém de ciência de dados lá na sociedade, deles disponibilizarem essa planilha num formato que seja mais acessível com um banco de dados, sabe? sim, isso é legal. Mas assim, beleza. Não é um blocker nem nada, mas é algo para eu ter noção lá para parte 3. Tá. Tem outros casos que aí eu vou ter que olhar caso a caso e aí eu não vou conseguir dar todas essas noções agora, mas tem muita coisa que tem tipo um ponto e vírgula que dando a noção de uma listagem de informação. Então, por exemplo, em alguns casos tem biomas que tem tipo Cerrado e Mata Atlântica. Isso. Só que tem outros que tem só Cerrado, por exemplo. Eu não sei se o banco aceita uma lista de biomas para um mesmo, acho que é localidade, Isso. portanto, para uma ocorrência. Isso é muito necessário? Isso é uma troca que É precisa muito necessário. acontecer? Tá, beleza. Nesse Então tá. caso, se a gente tiver a coordenada do estudo, não dá para fazer uma interface com o Map Biomas? Eu não sei se interface é o termo correto, tá, gente? Estou dizendo assim, para puxar, tipo, a coordenada, porque daí se tiver o ponto do estudo com o mapa do Map Biomas,
quando a gente consultar o banco, a gente vai conseguir ver se ela está só no Cerrado ou se ela está no Cerrado Mata Atlântica. Porque esses casos que tem Cerrado Mata Atlântica, Cerrado Pantanal, são áreas que são ecótonos, que a gente chama, que são áreas de transição entre um bioma e outro, que são super importantes, assim, são uma categoria distinta. Então, é importante ter isso no banco. Sim. Bah, eu posso ver, mas a princípio o ideal era ter o máximo de coisa possível no banco, né? Mas sim, tendo a latitude e longitude aqui e tendo uma API do MapBiomas para isso, dá para se arranjar em algum momento, sabe? Para mostrar para o usuário final. Mas o ideal é que a gente consiga, tipo, já se tem na tabela e tá ali, e na hora que a pessoa tá salvando, ela já tá te dando de graça a informação, ó, isso aqui é Cerrado e Mata Atlântica. O ideal é que a gente já salve isso na hora. Se a pessoa não fornecer isso, daí, se a gente tiver um lugar que vá dar essa demarcação, daí ia ser bom também. Mas eu acho que dado que já tá na tabela aqui, vocês já estão dando de graça aqui, esse local, essa ocorrência é Cerrado Mata Atlântica, a gente devia salvar essa informação, certo? É. Vocês estão dando ali, tipo, um dado que vocês já deram de graça para nós, tipo, sem precisar verificar em nenhum outro lugar. Ô Pedro, eu acho que quando a gente usou o Map Biomas, a gente usou só a gente baixou a planilha só de biomas mesmo, mas eu não lembro de ter visto de ecótono, não tem, né, uma delimitação. Acho que não tem um mapeamento específico só de ecótono. O IBGE tinha isso no passado, né, que eles chamavam zona de tensão ecológica, né? Então, mas no mapa em si, não tem não. Até porque a pixelização do Map Biomas faz com que ela não tenha conjuntos que são não sobrepostos, né? Você tem pixels ali que são de cerrado dentro, eu não lembro se eles botam o limite do IBGE como limite duro, né? Que é uma discussão longa e chata sobre se bioma é um conjunto fechado, se pode ter pedaços de biomas dentro de outros biomas, mas enfim. Eu tô pensando aqui agora se a gente mantém essa caracterização de ecótono ou se é melhor a gente falar que a espécie ela ocorreu 2 vezes, uma vez no Cerrado e uma vez no Pantanal, tipo assim. Se a gente pegar um referencial geográfico, ela só vai ocorrer em um bioma. Nunca vai ocorrer em outro, né? Aí quem quiser usar o dado pode pegar ali qual é a distância do bioma mais próximo, fazer análise espacial, né, com SIG. Se não for implementável, assim, é importante, mas se não for implementável, o que é mais importante é a gente ter mais identificações de ocorrências associadas aos cultivos. Isso é o mais importante, né? Então, assim, a gente tendo um banco, disponibilizando o banco com uma boa interface de usuário, uma checagem básica de dados e uma interface que seja atrativa para o usuário, que ele não precise, né, que ele consiga, com uma boa interface, fazer o upload dos dados e ver os dados básicos, isso é o mais importante. Essa parte assim. É que eu não lembro por que a gente associou a ocorrência da espécie. Tá isso mesmo aí na planilha? A gente associou a ocorrência ao bioma? Porque eu lembro que a gente teve essa discussão de associar a paisagem ao bioma. O cultivo ao bioma. Porque bioma tem as leis, né? Então. As leis do Código Florestal, elas variam em função do bioma, então é super importante. Sim, mas eu acho que a gente deveria associar o cultivo ao bioma e não a espécie. Porque a espécie a gente já sabe que ela pode ocorrer no Pantanal, no Cerrado, isso já vai estar lá na espécie. É porque nossa unidade de linha é ocorrência. Então a ocorrência ela tem uma associação espacial, né? Então ela tem que estar associada ao cultivo primeiro. Não, ela é associada à paisagem, ao coisa. Não é hierárquico essa associação. Dá até para mostrar aqui nessa tabela do. Tipo, eu acho que vocês se referem a casos, tipo, por exemplo, aqui Sorriso, sei lá, eu peguei um lugar aleatório aqui. Vai ter casos, tipo, nessas bordas aqui, que vai ter uma ocorrência
E aí, tipo, vai ter uma dificuldade de saber o que que é Amazônia, o que que é Cerrado? Isso. Porque pode ser um ecótono. Pode ser um encontro entre dois biomas e aí não é. É, não é claro. Tá, beleza. Na verdade, essa questão de transição entre biomas e encontros, a gente cai até em umas discussões teóricas de ecologia de paisagens, assim, tipo, é bem... Tem É, gente a que não gente. reconhece ecótono, enfim. Mas assim, para fins legais, né, que é o que importa a gente dentro do quadro da avaliação de risco, né? Assim, bioma vai definir o quanto, se o cara está regularizado no carro ou não, né? É. É o bioma que vai Não, e decidir. bioma é super importante depois, quando a gente tiver uma planilha de quantificação de agrotóxico, para associar o bioma também, porque o tempo de permanência, tudo depende muito do bioma. E às vezes, Lourenço, a ocorrência que a gente tem, ela não é um ponto com uma precisão grande, ele é um buffer, né? Ele seria mais um buffer, então ele cai sobre duas etapas, né? Dois biomas. Tá, entendi. Tá, é porque isso cai no mesmo caso, por exemplo, que o. Tem vários casos, né? Mas, tipo, tem alguns que são muito únicos aqui. Por exemplo, com municípios, que também acontece a mesma coisa. Provavelmente também tá em bordas, né? Tipo, Isso. Altinópolis e Cajuru. Só que eu acho que no banco de dados só existe a possibilidade de tu associar um município ou uma localidade, e essa localidade tá daí vinculada a uma plantação. E aí isso talvez infira que a gente tenha que fazer algumas mudanças para, tipo, acomodar esse tipo de coisa, entendeu? Então, essa é uma discussão que a gente teve por 4 anos com esse banco de dados, que foi quando a gente planilhou, a gente separou as ocorrências por ponto e vírgula. Então, sempre que eu tenho uma ocorrência, por exemplo, de um cerdócio, e tem, sei lá, Altinópolis, que está aí, não estou Isso, conseguindo ler. Cajuru. Ponto Isso, e vírgula. desculpa. Cajuru quer dizer que a gente tem ocorrência tanto no município de Altinópolis quanto no município de Cajuru. Então, eu acho que a gente vai ter que separar essas ocorrências, Pedro. Duplicar e separar os municípios, né? Seriam duas ocorrências espaciais. É, Tá, então isso vira duas. é. O que não é o caso para o bioma, mas é o caso para o município. Isso, porque essa dificuldade a gente teve, e por isso que acho que é importante esse passo do banco de dados, porque a gente ainda vai melhorar ele muito. Porque os artigos, a grande parte não são claros em relação, por exemplo, eu coletei o bicho em Campo Grande ou em Cidrolândia, vamos dizer assim, que é um do lado do outro. Ele só fala assim, a área de estudo está inserida em Campo Grande e Cidrolândia. Aí ele dá a localização. Como a gente não fez o georreferenciamento a posteriori, a gente não tem ainda esse dado, tipo, qual é o ponto exato do município, E às vezes entendeu? não tem, né? Às vezes o cara, E às vezes nem fala, ele bota a sede, por exemplo, uma reserva que tem, sei lá, 30 mil hectares. Aí a reserva até ela se sobrepõe a 3 municípios. Ele diz que foi coletado na reserva. E isso daí contaria como três ocorrências diferentes do mesmo animal? Tipo, só que a gente não tem seria melhor a certeza. gente colocar como uma ocorrência e os 3 municípios, né? Do que 3 ocorrências, ou então vai ter que fazer essa escolha manualmente, né? Mas aí repetir a ocorrência, então, para cada. Não repetir a ocorrência, só os 3 municípios. É isso? Estou tentando entender. Porque o Lourenço falou que talvez essa- não dê para colocar mais de um campo, né? No Não, município. então, essa é a minha dúvida, na verdade. Porque aqui a gente tem a tabela de. ah, vamos ver. O F. Não. Nossa, perdão. Municipalidades. E a municipalidade, ela tá dentro de um landscape, acho que é. Só que cada landscape, que daí tem uma ideia de um raio, de uma latitude e longitude, etc, Sim. etc, que é onde a gente vai definir o que que é uma plantação, basicamente. Ela tem uma só cidade, aparentemente. Ou não. Ou tem várias. Poderia ter várias, por isso que a gente incluiu essa questão do raio e da paisagem, né? Tá.
Assim, normalmente uma landscape deveria poder ter vários municípios, né? Mas eu não sei como é que está programado, né? Tá, eu vou verificar aqui, mas a princípio é isso que está acontecendo mesmo. Então, Porque beleza. uma landscape é uma escala maior também do que o cultivo que a gente tem. Tipo, tem Sim, artigos que eles só descrevem o landscape, tipo a paisagem. Aí eles falam, o estudo foi feito na paisagem, sei lá, do Centro-Oeste. E aí citam vários municípios, mas não falam qual foi a ocorrência da espécie em cada município, só falam no geral. Aí a gente esbarra nessa limitação da revisão sistemática, né? Que aí isso é uma coisa que a gente tem que pensar, Pedro, como que a gente vai... A gente, no final, vai fazer um artigo, né, da descrição do banco de dados, não é isso? Tem que ter um paperzinho de... O que a gente já tinha colocado já era isso, né? O landscape é uma definição de paisagem que tem vários tamanhos, por isso que tinha raio, porque tem landscapes que vão ser menores que municípios e tem landscapes que vão ser maiores que municípios. Quando você tem municípios pequenos, tem município na Amazônia que é é um monte de landscape zona, né? E tem aqui no Nordeste, onde você tem os municípios pequenos, você tem aí muitas paisagens, né? Você pega aqui qualquer município assim, Cabedelo, por exemplo, que você conhece bem, Érica. Cabedelo né, tem duas paisagens, ele tem marinho e mangue, né? tá. Não, mas tá certo. Então, um landscape ele pode estar, é como tá descrito aqui. Um landscape pode ter várias municipalidades e, portanto, esse aqui tá coberto. Então, daria para a localidade, seja qualquer dessa localidade, fazer parte Legal. de mais de uma municipalidade. Então, isso está coberto. Talvez nos falte a informação do raio aqui, agora pensando bem. Porque a gente tem latitude e longitude, mas não tem em nenhum lugar aqui alguma informação de raio, né? Acho que não é obrigatório, mas não é obrigatório. Mas talvez seja algo que vocês queiram adicionar em algum momento. Isso aí a gente acho que teria que adicionar com o buffer da espécie mesmo, de ocorrência da espécie, e não com o estudo. Porque, mais uma vez, os estudos têm essa limitação, que nem sempre eles definem qual foi o raio de abrangência da coleta. E aí o que a gente tinha pensado, me corrija se eu estiver errada, Pedro, mas a gente tinha discutido isso em relação à área de vida da espécie, né? Associar esse buffer aí da paisagem com a área de vida, tipo do de Delphs. Esse raio ele está na planilha landscape. Não tem, não. Acho que não tem, não. Ele está na planilha landscape, esse raio. Tem latitude, longitude e raio. Não lembro de ter planilhado nada em relação ao raio da paisagem. A gente não planilhou, mas a gente colocou isso justamente por conta dessa necessidade. Se a gente tiver que georreferenciar se a gente tiver interface de mapa, né, a gente não implementou isso, Lorenzo, porque assim, se a gente não avançou muito no georreferenciamento do banco, né? Mas quando a gente tiver o banco georreferenciado, a gente vai poder colocar as paisagens e inferir o raio. Então a gente vai poder ter uma ideia de como variam as paisagens nos estudos. Tem estudo que a paisagem é muito grande, tem estudo que a paisagem é muito pequena, né? E aí toda a extração de variáveis, porque a gente tinha feito isso, Érica, para extração de variáveis de paisagem. Porque aí, por exemplo, esse radius é o que a gente pode implementar no sistema do SIG, em volta da coordenada central, para poder extrair as variáveis de paisagem. Mas a gente nunca colocou o valor do raio, né? Porque isso Tá. e a gente não precisa disso para mapear, na verdade. O nosso dado, assim, a gente tem essa paisagem, mas o que a gente tem mesmo é uma coordenada. Sim. Não, tanto que não é um dado obrigatório no banco ali e tal. Isso foi uma coisa que vocês já pensaram em algum momento. Mas era mais para entender se é um dado que, tipo, eventualmente vocês vão querer colocar e tal. E também para entender o contexto, assim, mas também não é nada que me bloqueie e tal. É mais para ter o entendimento mesmo. E aí, isso,
um último caso que isso acontece, que eu agora perdi, é nos nomes de cultivo, né? Sim, que também tem vários, né? E aí também é esperado que os nomes de cultivo daí não sei se isso entra num landscape ou no quê. Entra na paisagem também. Tá. A planilha cultivo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no banco aqui. Ué, fala, Theo, tudo jóia? Eu não estou encontrando a planilha. Opa, eita. Tô gravando ainda, viu, Theo? Aí você vai poder dar uma olhada. A apresentação ela dura só uns 20 minutos, aí depois a gente só ficou conversando aqui. Conversando, trabalhando, mas é conversando. Gente, eu não sei se tá gravando, tá? Eu tô gravando. Ah, tá, tu tá gravando Eu tô no gravando no teu OBS. device. Ah, tá, tá, tá. Aí depois eu upo aqui no YouTube e aí você manda pra Ah, vocês. não, de boa, de boa. É só porque eu tava olhando na reunião aqui e não tava vermelhinho antes. E daí eu pensei, não tá. Mas de boa. Não, a gente o Google não deixa mais a gente gravar. Né? É? Então, eu acho que tem que pagar um outra premium aí pra conseguir. Ah, não. Eu Tá, não tô peraí. encontrando onde é que tá o. O que é que você está procurando, Pedro? O cultivo, qual é a ligação dele com as outras tabelas? Só para eu ver se ele está ligado a landscape. Deveria, viu? É Culture Species aqui, o Isso. nome das. É, não tá aqui. Ocorrência culturas. O que está ligado ao landscape é a ocorrência. Mas aí o culture species ele tá para com quem? Tá ligado em quem? Só com culturas e ocorrências. É, Mas aí a ocorrência tá landscape, né? é. Ele tá ligado indiretamente a landscape, né? Não diretamente. Aí isso daí talvez Sim. seja uma coisa que tem que, não sei se eu não entendo aí como é que foi implementado. A princípio, não. Deixa eu ver. Eu posso dar uma olhada melhor Tá, dá uma olhada aí se no banco de você depois. tiver dúvida a gente. Tá. Mas o ideal é que um landscape tenha uma lista Isso. de culturas específica dele, ou é melhor que uma ocorrência tenha. Não, landscape pode ter uma lista. Tá, tá. Eu E vou Não, mas olhar. uma ocorrência tem que ter a lista de culturas, né? O landscape pode. Porque ele pode mudar o landscape e as culturas. A ocorrência nunca vai mudar. Tipo assim, o landscape, a gente tem a paisagem e tem vários cultivos dentro da paisagem. Mas eu acho que a gente não precisa ter uma lista de cultivos, porque ao longo do tempo é temporal, né? As culturas do landscape. mas a gente não implementou esse timestamp, eu acho. Então, por isso que eu acho que a gente não tem que implementar cultivo dentro de landscape. Não, mas se você. Porque a ocorrência ela está ligada ao landscape, né? Então ela tem um marco temporal. Tá, ó. Basicamente, ó, isso é uma ocorrência. Ela tá ligada a o criador, o nível de perigo da espécie, o método de ocorrência, né? Como é que ela foi, o Sim, método de coleta, a espécie, o referencial teórico, né? Tipo, que sim. se é, e uma localidade. Aí uma localidade. Ai, caramba. Uma localidade, ela tá ligada daí a um. Deixa eu ver. Latitude e longitude. E latitude e longitude que está ligado ao landscape, né? Que é o Municipalities, raio. que tá ligado a localidades.
E aí, por fim, eu acho que tá ligado a um landscape. Mas eu acho que não, a gente não tem a informação das culturas ligadas diretamente a uma ocorrência. Bom, aí Talvez então seja algo que a gente tenha que mudar, então. tem. Tem Então, porque eu tenho que associar diretamente uma lista de culturas a uma ocorrência. É isso? deixa eu É, pensar. eu É achei que tinha porque isso aqui no é banco, porque não pode tem? estar off-crop, né? É por isso que a gente não ligou direto. É, quando Ah, é off-crop é ligado ao landscape, a gente tinha colocado, né? Não, landscape é geral. Então, tá. mas eu Eu vou. digo, no artigo a definição de off-crop a gente trabalhou como um landscape. E a definição de in-crop era ligada à ocorrência do cultivo. Não. Assim, o artigo é diferente do banco de dados, não dá para, não é a mesma coisa. Assim, dentro do artigo a gente nunca fala de landscape. A gente só fala de in-crop e off-crop. Tanto que a gente colabou a parte de borda e tudo. Mas eu acho que vai ter que ser ligado ao landscape mesmo, porque quando o bicho ocorre na paisagem e ocorre, por exemplo, na mata da paisagem, ele não tem cultivo. Por isso que Sim, foi, exatamente. foi A gente não tem certeza de qual cultivo não é que ele não tem, às vezes ele não é cultivo. É ele porque tá na paisagem ele está agrícola, na mata, sabe? ele está off-crop. É, a gente não sabe, ele tá off-crop ou ele tá, mas tem alguns off-crop que a gente tem vários cultivos associados na tabela. Tem tipo algodão, soja e cana. Mas mesmo assim é off-crop. É, porque o autor ele não descreve qual é a ocorrência exata, em qual cultivo. Ele fala, o estudo foi realizado em uma paisagem agrícola de cana-de-açúcar e café. Aí tem a ocorrência e a coordenada da ocorrência. Porque a gente não georreferenciou cada ocorrência para saber qual é exatamente o cultivo, entendeu? Sim, imagino que deve ser difícil ter esse dado. É, essa é a ideia do banco, aí ver se as pessoas entram lá, essas ocorrências que estão off-crop cultivo, a pessoa possa colocar, não, foi aqui no algodão que eu coletei. Então essa implementação é a melhor, porque aí ela associa o cultivo à paisagem, né? Aí você pode colocar, se seu dado for pontual sem raio, aí você tem um cultivo exato. Se seu dado tem um raio, aí você tem uma paisagem maior e você vai ter vários cultivos. Na verdade, a questão do raio é que permite a gente fazer essa adaptação. É, concordo. Tá, beleza. Eu tenho uma dúvida também. O que que é um antroma? Porque eu tentei pesquisar isso antes É também. bioma antrópico. É porque É, a gente modificou tanto o planeta que já tem algumas feições de paisagem que são feitas pelo homem que já tem uma categoria de bioma. Por exemplo, lavoura de arroz. Tem tanta lavoura de arroz no mundo que quando você olha no mapa satélite global é equivalente a um bioma. Aí a gente chama de antroma. Caramba. Tá, entendi. Entendi. E tipo, o antroma do arroz, ele tem um nome específico para todos os lugares do mundo, é isso? É rice paddy. Tipo, da mesma forma que a gente tem cerrado, que é Isso. tipo um. Tá, Porque tá, beleza. isso daí vai permitir a gente filtrar, por exemplo, se a gente, vamos supor que o banco cresça um pouquinho, a gente vai querer saber, ó, tudo que é lavoura de tipos de lavoura de arroz, né? Que aí é uma categoria bem grande, não é só arroz, né? É toda Uhum. a paisagem de lavoura de arroz. Aí a gente pode selecionar. eu mandei o link aí, só por curiosidade, se vocês quiserem dar uma olhada É depois. uma doideira isso daí, inclusive. Tá, que doideira. Insano mesmo. Não, é normal, tranquilo. Tá, beleza. Eu acho que eu. Na verdade, eu tenho várias dúvidas em relação ao banco, mas nada que me venha à cabeça agora. E eu fiquei de elucidar isso melhor no Whats ali e eu não tive tempo. Mas eu vou. Não, mas Prometo que se eu vou fazer quiser isso. na próxima reunião, segunda, como a gente tem que criar o Git, aí você dá uma olhada e a gente pode tirar essas dúvidas também.
Tá, beleza. Eu vou olhar especificamente essa parte das culturas espécies aqui, das espécies de cultura, de cultivo. E aí vou ver como é que tá no banco definido, se tá bem definido com landscape e tal. E aí passo pra vocês pra gente trocar uma ideia. Aí segunda, de repente, a gente conversa. Show. Então, vai ser segunda, Pedro? Tem que fazer, né? Você marcou para quarta, para terça, desculpa. Não, marquei segunda às 15. É. Ué, aqui tá terça, 14 de outubro. Ah, tá terça. Terça, 14 de outubro. Deixa eu mudar aqui, então. Tá. Mas beleza. Pronto. Mudei. Daí a gente cria a org ali, já ajuda vocês a subir algumas coisas de vocês, se vocês quiserem. Os scripts. Faça um tutorial de Git pro pessoal. Massa. Depois que passar pelo pente fino do William, aí a gente sobe os scripts. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Theo, eu vou te mandar o link aqui da gravação, vou upar no YouTube e aí você dá uma olhada. Os 25 primeiros minutos já tem tudo, tem os tipos de análise, né? É super simples, né? O William pode te dar um feedback assim, nada. O Lorenzo também. Tranquilo. Eu só preciso, assim, bem do básico para conseguir já montar alguma coisa da interface, e daí eu posso montar um design por conta própria. Era mais só para saber o que vocês precisam da interface. Mas eu vou ver a gravação, se eu tiver alguma dúvida, eu chamo vocês. Tá, beleza. O que eu tinha.